E aí, galera do sétimo ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Giovanni. Vamos fazer a correção do nosso PET da primeira semana, do PET 1, hein? De ciências, obviamente, né? Eu lembro que esse vídeo aqui está sendo feito para os nossos colegas da escola estadual Mário Elias de Carvalho. Mas se você é de outra escola e está aqui, seja bem-vindo. Aproveite o máximo que puder. E vamos lá, hein? Vamos corrigir esse PET dessa semana. E aí o tema dessa semana foi efeito estufa e aquecimento global, né? E para poder ver isso aí nós precisamos recordar alguns pontos. Primeiro, efeito estufa. O efeito estufa, ele sempre existiu na Terra. Como assim, professor? Eu já ouvi falar que o efeito estufa é um problema causado pelo ser humano? Não, nós vamos ver daqui a pouquinho qual é o problema. O efeito estufa ele sempre existiu na Terra. E ele que possibilita a vida na Terra, inclusive, tá? Ele é um dos elementos que possibilita a vida na Terra. Porque se não fosse o efeito estufa, a nossa temperatura oscilaria muito ao longo do dia, tá bem? E aí, para a gente vai lembrar também quais são os gases do efeito estufa. Então, um slide daqui a pouquinho nós vamos ver quais são e como eles atuam, né? Mas em resumo, esse efeito estufa ele prende o calor dentro da atmosfera, tá ok? O calor não vai embora para o espaço, ele fica aqui dentro. Isso é bom, isso é bom. O que é ruim? O aquecimento global. Por quê? Porque o ser humano está lançando muitos desses gases aqui na atmosfera, fazendo um agravamento. Aí quer dizer, o efeito estufa está aumentando. Então, o que é o aquecimento global? O aumento do efeito estufa. Tá bem? E aí nós temos aqui um esqueminha com os principais gases do efeito estufa. Temos outros que eu vou citar também aqui, ó. Nós temos esse aqui, que é o metano, lembra disso? O gás carbônico, que você já ouviu falar tanto dele no ano passado, né? O hexafluoreto de carbono, que nome difícil, professor, é difícil mesmo. Hexa porque são 6 flúors com um enxofre, né? Hexafluoreto de enxofre. E o óxido nitroso. Esse óxido nitroso aqui, inclusive, ele vai atuar na formação de chuva ácida, tá bom? Mas não é o que convém aqui agora. Esses gases aqui são os gases do efeito estufa. Tem mais gases, professor? Tem. Tem tantos outros. E um deles, que é muito interessante nós citarmos, é o vapor de água. O vapor de água também é um gás do efeito estufa. Ou seja, quanto mais quente, mais vapor de água, mais quente vai ficar também. Porque ele prende esse calor dentro da Terra, na atmosfera. Aí o calor entrou e o calor não consegue sair, tá? Esses aqui que nós citamos, eles são muito importantes nós falarmos deles, porque todos eles são liberados da combustão de combustíveis fósseis, tá bom? O que é combustão, gente? Lembra, ano passado a gente estudou isso. A queima, né? Da queima de combustíveis fósseis, seja pelos carros, pelas indústrias, enfim. E aí nós vamos lá para a nossa correção da atividade, tá ok? Cite o nome de 3 poluentes que podemos encontrar na atmosfera e a fonte emissora deles. Professor, aqueles anteriores são poluentes? Gás carbônico não, hein? Gás carbônico não é poluente. Mas os outros são poluentes, professor? Nós vamos citar alguns aqui, ó. O óxido nitroso, que a gente já citou lá, como é que ele é liberado? Queima de combustíveis fósseis, olha lá. O que é combustível fóssil, professor? Petróleo, gás natural e outras coisas, carvão mineral. O monóxido de carbono também é produzido pela queima de combustíveis fósseis, principalmente em motores não regulados, tá bom? E principalmente do carvão mineral também sempre libera o monóxido de carbono. E os carbonos, ou hidrofluorcarbonetos, né? Que é substituto
do clorofluorcarbono, CFCs, que falou também lá na aula, na segunda aula, né, na segunda semana falou sobre ele, que são os gases que causam o que a gente conhece como buraco da camada de ozônio, tá? E ele também faz mal e também atua no aquecimento global. Só que ele é mais fraco, né, que o CFC, e ele não causa buraco na camada de ozônio, tá bom? O CFC causa. Então, hoje em dia a gente usa esses aí, ó, em aerosóis. O que é aerosol, professor? Você sabe o que é aerosol? Aerosol, desodorante, inseticida, aqueles tch, escutou o somzinho? Tch. Então você sabe o que é aerosol. Eu não gosto de usar aerosol. Não gosto. Não gosto de desodorante antitranspirante. Eu uso desodorante que tem a bombinha lá antiga lá que tem perfuminho. É esse aí que é bom. Até porque ele não muda a fisiologia do corpo, né? O corpo humano não deve mudar. Então esses aqui são 3 exemplos. Podem colocar outros exemplos de poluentes, tá bom? Lembrando que gás carbônico não é poluente. Não é poluente. O excesso dele vai trazer danos, mas ele não é poluente, tá bom? E aí nós temos o próximo, que é a próxima atividade. Em algumas regiões rurais do Brasil, professor, você passou muito rápido, eu te sugiro a dar pausa quando você quiser pegar a resposta, se você quer completar no seu caderno, dá pausa, escreve lá e depois você passa para o próximo, continua o vídeo, tá bom? Aí na atividade 2, então. Em algumas regiões rurais do Brasil, animais que são usados pelo ser humano para transporte, como jumentos, estão sendo substituídos por motocicletas. Podemos colocar os cavalos também aqui, né? Burros. Sobre esse tema, responda. Letra A. Que impacto essa prática pode apresentar ao ambiente? E a letra B. Qual é a sua opinião sobre o uso de animais como meio de transporte? Então, nós vamos primeiro responder a letra A e depois a letra B, tá bom? As respostas da letra A lá devem conter o aumento da emissão de gás carbônico, porque se tirou o animal e colocou um, um meio de transporte, né, que utiliza a combustão de combustíveis fósseis, né, seja álcool ou gasolina, vai aumentar a quantidade de gás carbônico perto do que um animal faria, ok? Mas aumenta também isso aqui, ó, a emissão de poluentes. Por quê? Porque a combustão desses combustíveis fósseis, lembra lá? Libera o óxido nitroso, libera o monóxido de carbono, libera e outros vários, né? Libera muito mais gás carbônico, libera metano também às vezes, e aí vai. Aumento da poluição sonora. Uma moto faz muito mais barulho que um bichinho, né? Não que o animal de transporte seja totalmente vantajoso, pois precisa de cuidados, mas o veículo também, não é? Eu sou totalmente contra o transporte de animal, usando animal que não tenha cuidado, né? Eu gosto da ideia de usar o animal, mas não pode sobrecarregar, não pode colocar excesso de peso nele, tem que cuidar, tem que levar no veterinário, tem que dar as vacinas, tem que cuidar do bicho, cuidar do pelo, dar o alimento, porque tem gente que não faz isso, né, gente? Ainda mais aqui. Aqui na nossa região mesmo a gente vê os bichos pastando por aí, perdidos no meio da rua, né? Isso é errado. Agora, você pode falar sobre a questão da exploração indevida de animais como sobrecarga, na letra B, né? Porque tem gente que é contrário ao uso de animais como carga. Aí você tem que elaborar uma resposta legal, tá bom? Então, suas respostas devem conter isso aqui, ó. O primeiro aqui, esses 3 primeiros aqui, pode saber que é a resposta da letra A, né? E os dois aqui, tanto dá para poder utilizar na letra A quanto na letra B, tá bom? Então tá uma pausa aí e responda a sua pergunta, beleza? Vamos lá, atividade 3. Imagine que uma prefeitura pretenda elaborar uma campanha para incentivar as pessoas a deixarem seus carros em casa e se deslocarem a pé, de bicicleta e por meio de transportes coletivos.
Cria uma frase que poderia ser utilizada como lema desta campanha. Gente, lema da campanha. Lembra, se é um lema de uma campanha, é preciso que ele seja atraente, né? Mas aqui eu coloquei algumas ideias que você pode utilizar para colocar, né? Qualidade, preservação da vida e do meio ambiente, diminuição de poluentes, melhoria da qualidade de vida. Pratique exercício, né? Pratique atividade física. E a economia que muitas vezes poderia gerar para a pessoa, né? Andando de bicicleta. Beleza? Então essas ideias que precisam ter aí. As que eu já recebi, as ideias estão caminhando legal. Mas dá uma reforçada aí. Lembra, é um slogan de uma campanha publicitária. Então ela tem que ter algo chamativo, né? 4. Atividade 4. Qual a importância do efeito estufa para a manutenção da vida na Terra? Já falei lá no início, né? Vamos lá. Evita o calor extremo durante a exposição ao sol durante o dia, né? E frio extremo durante a noite. Evita o que a gente chama de variação térmica. Professor, sua letra está horrorosa. Tenta escrever com o mouse para você ver. Variação térmica. Vou até escrever com letra cursiva para andar mais rápido. Térmica. Acabou o espaço para o mouse. Vamos lá. Manutenção da temperatura média da Terra, porque evita a variação térmica, tá ok? Porque lembrando, de dia a temperatura sobe, aí de noite ela cairia, porque não tem o sol. Aí o efeito estufa mantém essa temperatura média da Terra, tá? Lembrando, qual que é a temperatura média da Terra? Gira em torno de 30 graus. Professor, você é doido? Tem dia que faz mais de 40, tem lugar que faz menos, então por isso que é a média. Né? Temos invernos rigorosos, temos verões também rigorosos, né? E aí a média mais ou menos vai gerar em torno disso, que é a temperatura do nosso corpo, né? Se a Terra não gerasse em torno dessa média aí, o que ia acontecer com a gente? Morreu. Atividade 5. Leia a afirmação. O maior problema ambiental atualmente é o efeito estufa. Essa afirmação de um colega, de um aluno. Explique qual é o erro da afirmação acima. Fácil demais, né, professor? Fácil demais. Qual que é a palavra que está errada? Efeito estufa. O problema não é o efeito estufa. O problema é o aquecimento global. Aquecimento global. E qual a diferença entre efeito estufa e aquecimento global? O aquecimento global é o aumento do efeito estufa, causado pela liberação de CO2 e outros gases na atmosfera pela queima de combustíveis fósseis. Quem é que causa o aquecimento global? Principalmente valendo isso aí, o ser humano. Fiz igualzinho um desenho lá da Hora Aventureira, né? Dei tempo para vocês responderem, né? É o ser humano. Por quê? Porque nós que estamos queimando os combustíveis fósseis de forma indiscriminada, excessiva, né? Uma excessiva queima de combustíveis fósseis. Beleza? E aí eu vou deixar um desafio para vocês, tá? No fim das contas, o efeito estufa é amigo ou inimigo? Elabora uma resposta aí, se quiser envia para mim, se não quiser, pode deixar no caderno ou elabore alguma coisa dentro da sua cabeça, tá bom? Mas não deixe de pensar nessa questão. E por hoje é isso. Obrigado pela atenção. Fique bem. Espero que a gente se encontre em breve lá na escola. Qualquer coisa é só chamar lá no privado, no WhatsApp. Estaremos juntos. Até!